Glória a Deus, estamos chegando aqui ao último momento da nossa série e eu gostaria de encerrar contando para você aqui uma ilustração. E eu perguntando para você, quanto te deixaria feliz hoje? Quanto você ficaria muito alegre, muito feliz hoje? 10 mil reais? 100 mil? 1 milhão de reais? 1 milhão de reais deixaria você feliz? 10 milhões de reais deixaria você feliz? Muito bem, pois se hoje eu fizesse uma proposta para você dizendo eu te dou 10 milhões de reais, mas amanhã você não vai acordar, você aceita? Você não vai acordar, amanhã seria o seu fim. Você aceitaria? Com certeza você não aceitaria, porque nossa vida vale muito mais do que 10 milhões de reais, não é verdade? Pois bem, como viver uma vida grata a Deus pela vida, por se acordar toda manhã? Isso é viver uma vida dentro do propósito de Deus. Quantas e quantas pessoas se acordam murmurando, se acordam já reclamando? Por quê? Porque sempre vê a vida pelo lado ruim. Sempre vê a vida pelo lado mais difícil. Eu quero falar com você nesse último momento. Eu quero falar sobre perder a vida para viver o propósito de Deus. Talvez você esteja vivendo tão frustrado, esteja vivendo tão infeliz, meu querido e amado irmão. Você que me ouve, talvez você esteja infeliz na sua vida, com seu casamento, com seu emprego, talvez com as coisas que você tem. Sabe por quê? Porque você não aprendeu a olhar pelo lado bom da vida. E não tem como você viver o lado bom da vida sem olhar para Jesus. Talvez você esteja procurando a felicidade em tantas outras coisas, em tantas conquistas, e isso tem destruído você, meu amigo, meu irmão, minha irmã. Eu te convido a viver plenamente a vida em Cristo. Eu fiz algumas anotações aqui e eu gostaria de compartilhar com você. Em primeiro lugar, eu quero falar com você que é necessário você perder essa própria vida aí que você acha muito boa para poder viver o propósito de Deus. O Espírito Santo não governa pessoas egoístas. O Espírito Santo governa pessoas que estão dispostas a obedecê-lo quando ele dá a direção. Nós estamos aqui já no 7º momento. O primeiro falamos sobre o orgulho, sobre perder o controle da sua própria vida e confiar no Espírito Santo. Falamos sobre perder o medo, perder os velhos hábitos. Foram vídeos que nós fizemos aqui. Perder a necessidade de aprovação alheia, perder a ansiedade. E hoje vamos falar, perder a vida para ganhar o propósito. Se você não assistiu os outros vídeos dessa série, eu te aconselho a você voltar lá. São vídeos muito simples, mas com certeza vai ministrar ao seu coração. Pois bem, a palavra do Senhor, lá em Mateus capítulo 16 e 25, diz assim: porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Muito bem, é necessário perder alguma coisa. É necessário perder, talvez, muitas vontades, muitas direções que você mesmo tem dado para a sua vida e seguir a direção que o Espírito Santo vai lhe dar. Eu estou aqui para falar ao seu coração. Se você quer verdadeiramente viver feliz, sair dessas frustrações, é necessário Jesus te dar a vida que Ele quer e não a que você quer ir. É necessário você ter um encontro verdadeiro com Jesus. Encontrar com Ele não apenas um Jesus que você ouve falar, mas aquele que governa a sua vida. E Ele enviou o Espírito Santo para governar nossas vidas. Aleluia! Louvado seja Deus. Então hoje, a primeira coisa que eu quero falar para você é necessário rendição. Quem governa aí você? É Deus ou é você mesmo? É suas vontades, sua carne? Você é daqueles que vive dizendo que vai fazer isso, que vai agora mudar e não consegue. Sabe por quê? Porque você está no controle das situações. É necessário deixar o Espírito Santo governar você.
E coisas novas você vai ver na sua vida. Se entregue uma vida de oração, dependência e obediência. É necessário fazer coisas que a carne não vai ter vontade. Você não vai sentir vontade de orar, você não vai sentir vontade de ir para a igreja. Você não vai sentir vontade de ler a Bíblia de primeira. Não vai. Porque a carne, se ela estiver dominando, ela não vai permitir esses desejos. É necessário você fazer. Entender que o Espírito Santo te direciona para isso. Depois que você fizer, você vai desfrutar do prazer de estar em Deus. Me escute, me escute. Estou falando de algo que eu vivi, que eu vivo. Eu sei muito bem disso. Eu tenho ensinado aos meus irmãos, ensinado na igreja, ensinado com muito desejo de ver transformação. Tenho visto muitas vidas transformadas. Pessoas se tornando verdadeiramente discípulos de Jesus. Pessoas que deixam a religiosidade para viver a vontade de Deus. Por quê? Porque obedecem à palavra do Senhor. E aí passa a ter uma vida de jejum, de oração, de entrega, de verdadeiramente obediência ao Espírito Santo. Me escute, meu amigo. Me escute, minha irmã, meu irmão. Você precisa da liderança do Espírito Santo. Amém? Eu quero deixar aqui um texto da palavra do Senhor em Romanos, capítulo 12, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não viva conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você só pode viver essa perfeita vontade de Deus se você deixar se transformar. Isso é uma verdade. Gostaria de seguir mais com você aqui, falando mais dessa entrega. O tempo é pouco, por isso o meu conselho para você: renda-se à vontade da carne, você deixe de lado, renda-se à vontade do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo governar a sua vida de verdade. Sabe, é necessário você entender isso. Deus tem os melhores planos para você. Eu tenho falado aqui, viver a liderança do Espírito Santo é deixar que Ele governe nossas vontades, nossos medos, nossa ansiedade. Nós vivemos numa geração pressionada, não é? E eu quero dizer para você, irmão, o sucesso desse mundo talvez não seja o que Deus quer para você. O sucesso que você precisa é o sucesso das coisas eternas, coisas espirituais. Talvez você conheça sobre filosofia, sobre anatomia, sobre ciência, sobre tecnologia. E talvez conheça tão pouco de Deus. Que pena, que pena. Talvez você precise investir os valores, conhecer mais do Senhor. Eu te chamo a aproximar mais de nós, de você fazer parte de uma igreja, de você fazer parte verdadeiramente da obra do Senhor, servir ao Senhor. Se você já faz isso, continue fazendo. Você vai ver que vai ter mais motivo de você agradecer a Deus do que murmurar. Você vai ver que quando você estiver vivendo o propósito de Deus, você vai ter mais motivo de acordar de manhã, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor, do que murmurando e reclamando das pessoas que estão do seu lado. Porque você vai entender que Deus te chamou para ser luz aonde você está, na sua casa, na sua vida, no seu trabalho. Tudo isso são bênçãos do Senhor. A família é bênção do Senhor. O teu trabalho é bênção. O local em que você está é bênção do Senhor. Apenas você está vendo as coisas pelo lado, pelo pior da vida. Você está vendo só as coisas negativas. Quem quer viver o propósito de Deus, renovar a mente e viver perfeitamente essa vontade, experimentar essa boa e agradável vontade de Deus, é necessário ser governado pelo Espírito Santo. E eu oro para que você vá mais além em Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Foi para mim um prazer fazer essa série de mensagens. Se você achou que te abençoou,
com certeza vai abençoar outros. Pega essa playlist aqui, envia para alguém e manda. O meu desejo aqui, irmãos, nesse canal, é de abençoar a sua vida, de orar por você e de sempre você saber que pode contar conosco. Um abraço, fica com Deus, do pastor Damião. E se quiser conhecer mais da nossa igreja, conhecer mais dos nossos projetos, procure em nosso site, procure a nossa igreja, a CPI Serra Talhada. Que Deus abençoe, um abraço, em nome de Jesus.